Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer a validação de um formulário em React utilizando o Formic e o YUP. Depois desse vídeo você vai ser capaz de fazer a validação de um formulário em React de uma forma muito simples e muito fácil. Então vamos ao código. A primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho um projeto. Eu criei um projeto utilizando o o Create React App. E basicamente eu apaguei tudo que é desnecessário para a gente aqui no nosso projeto. Apaguei todos aqueles códigos que são iniciados ali quando você cria o React, a aplicação React. E basicamente eu deixei aqui o nosso componente inicial aqui, o app, e também um CSS para ele. Esse projeto aqui eu já inicializei aqui, criei um formulário simples. Então, basicamente, está aqui o meu código React, né? O nosso componente. E aqui eu tenho o CSS que faz a customização. E quando eu executo esse projeto, eu tenho esse resultado aqui. Então, esse aqui é o nosso formulário da forma que ele está. Então ele não tem nenhum gerenciamento e nenhuma validação. Aqui basicamente está tudo pronto, né? E eu vou utilizar agora o Formic para poder fazer o gerenciamento e o YUP junto para poder fazer a validação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é instalar a biblioteca, a lib, né? O Formic. Então vou dar um yarn add Formic. Esperar ele fazer a instalação. E eu também vou dar um yarn add yup. Também vou fazer a instalação. Bom, agora que nós já temos aqui o Formic e o YUP instalado, então vou aqui no package. Então se a gente observar aqui, vim aqui em... Ok, ó, nós temos o Formic instalado e também temos aqui o YUP. Bom, vou iniciar aqui o projeto novamente para ver se não quebrou nada. Aguardar um pouquinho. Então, beleza. Nosso projeto ainda continua executando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é utilizar dentro do nosso formulário, né, do nosso componente aqui app, que basicamente é o nosso, tem aqui o nosso formulário dentro dele. Então, eu vou import de dentro do Formic, o use Formic. Agora aqui eu vou criar um const Formic que vai receber o use Formic. E aqui dentro eu vou começar a passar primeiro o nosso gerenciamento, né? Imagina só que desse formulário que nós temos aqui, tem alguma forma que a gente pode gerenciar ele. Uma das formas seria utilizando o nosso useState, né? E para cada campo desse aqui, eu poderia criar um state, por exemplo, sei lá, first name, last name, e e-mail, e ali eu conseguiria fazer o gerenciamento de um a um de forma manual. Mas agora, se a gente fazer dessa forma, imagina que a gente tem um formulário, beleza, esse formulário aqui é pequeno, a gente poderia fazer sim. Mas agora imagina que a gente tem um formulário que tem, sei lá, 20 campos, 10 campos, dando um exemplo aqui, né? Então isso ficaria muito cansativo. Então nesse cenário, o Formic ele consegue nos auxiliar e pode ser uma biblioteca que quase certeza em algum momento você trabalhando com o React você vai utilizar o Formic ou alguma outra biblioteca como, sei lá, o React Hooks Forms, tem outras bibliotecas que fazem basicamente o mesmo trabalho que o Formic. Então,
Aqui, agora, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos dar um initialize, inicial values, e eu vou declarar os nossos campos aqui. Então, o primeiro campo que eu tenho aqui, ó, é o first name. Então, posso vir aqui, ó, first name. E first name, qual que é o valor inicial dele? É vazio. Então, agora eu tenho um last name. Last name, que é esse cara aqui. E também eu vou iniciar ele como vazio. E eu tenho também o e-mail, né? E também vou inicializar ele como vazio. Beleza. Agora que eu tenho aqui os nossos campos iniciados, eu vou também criar, fazer a função de onSubmit, né? Que basicamente vai ser o método que vai ser chamado quando o nosso formulário for submetido. Então eu vou vir aqui onSubmit, e o onSubmit ele vai receber values, né? Seriam os valores dos campos, né, que foram preenchidos no nosso formulário. E aqui, por enquanto, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dar um alert, né? Uma função do JavaScript, o alert, e vou dar um JSON aqui, como ele vai vir no formato de, e vou transformar ele, dar um desculpa, vou fazer aqui, vou dar um string file para poder converter ele para pegando esses valores aqui, né, para poder a gente mostrar na tela. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui é quando essa função for chamada, a função alerta vai ser chamada e ele vai mostrar ali os valores dos campos ali na nossa tela. Bom, beleza. Se eu chegar aqui agora, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo que eu não posso chamar um hooks. Deixa eu ver aqui que eu estou errando. Use for mic. Dizendo que eu não posso chamar. Ah, tá. O que está acontecendo aqui? Ele está reclamando basicamente que eu não posso chamar um hooks fora de um contexto de um componente, né? Então, basicamente, porque eu comecei a escrever aqui o código fora do nosso componente, né? Então, eu vou basicamente pegar o nosso código aqui e vou trazer ele aqui para dentro. Beleza, agora ele já parou de... Certamente, se a gente voltar lá, ele já parou de reclamar e o nosso código está funcionando. Então, se eu chegar aqui, agora ele já vai funcionar? Ele ainda não está funcionando. Por quê? Porque eu ainda não liguei. Então, por exemplo, agora eu declarei aqui, inicializei o formulário do Formic, mas o formulário, eu inicializei aqui o hooks, né? Mas o nosso formulário, ele ainda não sabe, ele não conhece ainda esses campos. Então, agora é o momento que eu vou fazer a conexão, né, desses campos com os campos aqui do Formic, né? Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, no input do first name. Eu vou só quebrar isso aqui para ver se não vai deixar. Eu vou chegar aqui na última aqui e vou botar um value, né? E o value aqui eu vou basicamente chamar quem? Eu vou chamar o Formic e depois de chamar o Formic eu vou chamar values, né? Que são os valores dos campos, né? Que a gente inicializou aqui. E por exemplo aqui eu vou chamar o first name, né? Então se eu vim aqui vou dar um first name. Então ele já organizou o nosso código aqui e basicamente eu vou, a próxima função aqui, a próxima propriedade que eu vou chamar aqui agora é a função de onChange. Então, por exemplo, essa função será chamada toda vez que esse campo for alterado, né? Então, vou chamar aqui dentro de Formic, né? Que é essa variável que eu declarei aqui. Então, formic.values, né? E na verdade aqui eu vou chamar o handle change, né? Que seria a função que vai fazer ali a alteração, né? Na verdade não é values, né? E aqui é dentro de formic handle change. Então essa vai ser a função que vai ser responsável por alterar o valor do first name. Então basicamente eu vou precisar fazer isso para os próximos campos, né? Então vou vir aqui, último aqui, value. E eu vou chamar aqui formic.values. Aqui nesse caso é last name. E eu também vou precisar chamar a função, né, onChange, que será a função que vai fazer a alteração desse valor.
Então, vou chamar aqui formic e dentro de formic eu vou chamar o handle change. Além disso, eu vou fazer a mesma coisa no e-mail. Posso até copiar aqui para facilitar. Então, eu vou vir aqui. Só que aqui eu vou alterar para e-mail. E handle change vai ser do jeito que tá. Bom, até então, se eu tentar submeter, ainda não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu preciso também falar para o nosso formulário qual que é a função que ele vai chamar assim que esse formulário for submetido. E para fazer isso, eu vou vir aqui em form. E dentro de form eu vou chamar aqui a propriedade onSubmit. E aqui eu vou chamar o formic. E aqui dentro de formic eu vou chamar... Opa, deu errado aqui. Formic. E eu vou chamar aqui o handle submit. Bom, a princípio, tudo que a gente tem aqui, se nada deu errado, vai funcionar. Então, vamos fazer um teste aqui agora. E eu vou vir aqui ver se não tem nada quebrando no nosso projeto. E eu vou voltar aqui no nosso navegador. Vou até mandar atualizar aqui, mas não precisa. E eu vou aqui preencher aqui, por exemplo, Dailan Bueno, Dailan, @gmail.com. E eu vou tentar submeter. Então, aqui o nosso alerta foi chamado e ele tem aqui, ó, first name, Dailan, last name, Bueno, e o e-mail, dailan@gmail. Então, vou dar um enter aqui. Então, isso aqui, a partir do nosso gerenciamento do nosso formulário, ele já está funcionando. O próximo passo que nós vamos fazer é a validação utilizando o IUP. Então, vou só atualizar aqui para ele limpar. E agora aqui, para o próximo passo de validação, a primeira coisa que nós vamos fazer é que eu vou importar o IUP. E aqui, a forma que eu vou importar ele aqui é um asterisco para mim importar tudo, né? E eu vou dar yes, vou dar um yes, né? As, né? Eu vou falar, basicamente é IUP. From IUP. Bom, agora que eu importei o IUP, aqui dentro do formic, eu posso chamar aqui uma propriedade que vai se chamar validation schema. Então, vou fazer a validação aqui baseada em esquema. E dentro nessa validação, eu vou chamar aqui o IUP.object e eu vou abrir aqui a função, vou abrir aqui a chave. E basicamente aqui eu vou começar a declarar os meus campos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou chamar o first name. E o first name, ele é eu vou chamar aqui first name, né? E eu vou dar 2 pontos. E aqui eu vou chamar o IUP.string, né? Então, esse campo é uma string. Basicamente, eu estou falando que é uma string. E eu vou também falar que ele é required. E a mensagem que ele vai dar aqui é first name is required. Então, essa daqui é a mensagem. E eu vou partir para o próximo campo. Eu posso até copiar aqui. E basicamente eu vou alterar aqui para last name. E eu vou botar aqui para last name is required. E eu vou para o próximo campo, que é o e-mail. Eu vou botar aqui e-mail, que é uma string. E também é e-mail, né? E is required. Ele está reclamando aqui porque eu tenho que botar uma vírgula aqui para poder separar aqui, já que eu estou abrindo uma estrutura de objeto. E o que mais? A princípio, é isso. Agora aqui, se a gente voltar aqui dentro do nosso formulário, eu coloquei aqui umas mensagens aqui fixa, né? Então, basicamente aqui, o que eu preciso fazer é chamar aqui, por exemplo, nesse cara aqui, eu vou chamar o formic errors.firstname, por exemplo. Só conferir o nome aqui se está correto, é isso mesmo. E eu posso, por exemplo, copiar isso aqui, né, para ficar mais fácil, para não fazer no próximo.
E eu vou chamar aqui o nosso, nesse caso aqui, ele vai chamar também o formic, erros. E no caso aqui ele está chamando o campo que é o last name. E eu também posso fazer a cópia aqui e continuar para o próximo. Nesse caso aqui é o e-mail. Bom, a princípio é isso. Então eu vou agora voltar aqui no nosso formulário e vou tentar submeter ele sem preencher os valores. Vamos ver o que acontece. A partir do momento que eu tentei submeter, ele deu aqui first name is required, last name is required e e-mail is required. Então, por exemplo, se eu chegar aqui agora e botar Dailan, ele já viu aqui que ele atualizou e já tá, esse campo agora é válido, então ele vai deixar. E se eu chegar aqui no próximo chamar de Bueno, ele também deixou ir para o próximo. E se eu chegar aqui no último botar Dailan, só ele fala e-mail must be valid e-mail. E se eu botar o arroba aqui, gmail.com, ele já fez a validação do nosso formulário. Bom, então se eu submeter aqui o formulário, ele também apareceu aqui a nossa o nosso alerta do JavaScript com o objeto já preenchido do jeito que nós esperávamos. Bom, da minha parte é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui. Acha que isso é um conteúdo interessante para que eu possa trazer mais desse tipo de conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado. Agradeço por chegar até aqui e um grande abraço.